Saudações cibernéticas a você que me dá a honra de sua visita. Estou produzindo esse vídeo com o intuito de desabafar e também meditar com você, meu amigo, meu companheiro que me honra com esta visita, sobre uma situação que vivi recentemente, neste último sábado, 14 de dezembro, num ponto de ônibus ali na Avenida Ayrton Senna, em Natal, de frente ao Banco do Brasil, entre o Banco do Brasil e um supermercado de uma rede aqui do estado. Sábado, em torno das 10 horas da manhã, estava na parada, no ponto de ônibus, mais um grupo de pessoas, e mais pessoas começaram a chegar, como é comum aos sábados, e o tempo se passou e nenhum ônibus chegou. O tempo que eu passei foi de 45 a 50 minutos. Cheguei na parada pouco antes das 10, esperei este ônibus até perto das 11. Uma senhora se queixava que passou mais de uma hora esperando por um ônibus da linha Eucaliptos, que vale salientar, faz parte desta linha, é de uma empresa que monopoliza a linha. Apenas uma empresa de transporte coletivo detém a concessão desta linha. Aí fico eu pensando, o que leva uma empresa concessionária de um serviço público essencial à população retirar os ônibus da linha numa manhã de sábado, em 10 horas da manhã, horário de pico, para um sábado, as pessoas têm necessidade de transporte coletivo, independente de que fosse o horário. Era um horário que as pessoas costumam sair de casa num sábado. Nada justifica uma hora numa parada de ônibus num sábado, às 10 horas da manhã, em pleno mês de dezembro, no mês do 13º mês das compras, avizinhado do Natal, quando as pessoas precisam sair de casa. A não ser a mesquinharia, a avareza, a ganância nociva do capital. Nada justifica. Só a mentalidade tacanha desses empresários locais do transporte coletivo, que tão bem conhecemos, da mesquinharia desses cidadãos. Durante a semana os ônibus andam lotados. Passa 2, 3 veículos, ônibus lotados, porque a lógica perniciosa é a mesma. É oferecer um serviço abaixo da demanda, para que superlote e maximize o acúmulo de capital por viagem. A lógica perniciosa do capital vilipendiando e agindo como chicote nas costas do trabalhador. De quem é a responsabilidade disso? Do poder público? Na pessoa do prefeito Carlos Eduardo? Nos empresários? Nos vereadores que não legislam, não fiscalizam esse transporte, não cobram a posição? Nós, população? Eu paro para pensar o que eu posso fazer diante dessa situação. Estou fazendo, protestando, meditando com você, meu amigo, que me honra com esta visita, este humilde canal. A população está à mercê dos empresários de transporte coletivo. Porque no momento em que os meus interesses de usuário do serviço e os interesses do capitalista que detém uma concessão pública
vale salientar, estão em contradição. Quem vai arbitrar sobre esta situação? O poder público, os conselhos municipais que fiscalizam e os senhores vereadores, que são os fiscais da população sobre esses serviços atrelados ao poder municipal. Porém, os vereadores, muitos deles, sabemos, a boca miúda é bem verdade, comenta-se do Café São Luís às praças públicas, em rodas de aposentados, em conversas informais, que sabe-se o valor, quanto custa um mandato de vereador nessa cidade. Quanto se gasta aqueles aparatos que nós sabemos, o poder público sabe, o judiciário sabe, o Batman sabe da corrupção eleitoral, sabe quanto custa o mandato, porque nesse país se sabe que isso é uma prática. Sabe-se que isso é uma prática. Quanto custa o mandato de um vereador? E de onde sai esse dinheiro? Muita parte significativa dele sai dos empresários de ônibus. Então, o nobre edil, ou seria Evil, que nos representa, ele foi eleito com o meu voto, com o seu voto, mas a campanha dele foi custeada pelos empresários dos transportes coletivos. E agora que os meus interesses, os seus interesses estão em contradição com os interesses dos empresários, esse vereador que comprou o seu voto com o dinheiro do empresário, ele não vai lhe representar. Ele vai representar o empresário. Fique ciente. Então, a corrupção que tanto se fala está em você, está em mim, está na população. É uma prática disseminada. Agora, em última instância, aquele que vende o voto é responsável pela sua própria desgraça. Porque o compromisso do político que se elegeu com o voto comprado, com o seu voto, você que vendeu o voto, acaba exatamente na hora que ele paga o valor pelo qual combinou. Comprei seu voto e paguei. Não tenho mais compromisso com você. Essa é a lógica perniciosa da compra de votos. Essa é a lógica perniciosa do capital na eleição. Isso me leva a tratar do tema financiamento público de campanha. Tema polêmico, que está sendo veiculado na mídia, está em debate, não por todos, é bem verdade. Agora, a quem interessa que a eleição seja decidida no cash? Logicamente que aos empresários, e numa situação que a aparência é uma situação ali no ponto de ônibus, a contradição que está em voga é a velha contradição capital-trabalho, é a velha luta de classes. Eu, povo, o empresário, burguesia, eu trabalho, o empresário capital, e os nossos interesses estão em conflito. Quem vai arbitrar? O poder público, o legislativo, que deveria fiscalizar, mas foi levado até a Câmara com o dinheiro do empresário. E a ele será fiel. Então você que vende seu voto é responsável pela sua própria miséria. E os super-heróis de plantão, os Batmans da vida, esses senhores sabem mais do que eu e você que há compra de voto nesse país. Quem compra e a quanto compra.
A caixa preta do executivo, essa está escancarada. A do legislativo, creio eu que foi a primeira a ser aberta. Agora é importante abrirmos também a caixa preta do judiciário, porque não existe apenas um Lalau nesse país. Onde tem um Lalau, tem 2, tem 200. Alguns acobertados pela mídia, outros nem tanto. Porém, humanos são e fazem parte dessa mesma sociedade. E eu não creio que essas informações que correm a boca miúda e também a boca graúda, de que há corrupção eleitoral, de que há compra de voto, de que os empresários do transporte coletivo interferem diretamente na formação da bancada dos vereadores. É um privilégio meu essa informação? Claro que não é. Claro que não é. Todos sabemos que se conversa. Quanto custa o mandato de um vereador? Quanto custa o mandato de um deputado? Ah, aqui em Natal, para ser eleger vereador, precisa de gastar 120 mil reais. Não sei. Mas quando é período de eleição, se conversa isso em tudo que é canto. Sabemos, inclusive, dos mandatos monárquicos. Também é monarquia. Monarquia, o poder é hereditário, de pai para filho, de filho para neto, o camarada é vereador, o irmão também é, o pai é deputado, o filho é vereador. E cadê o judiciário? Cadê o Ministério Público para apurar essa situação? O vilipêndio e o desrespeito que eu e outros cidadãos passamos hoje numa parada de ônibus esperando por um serviço essencial, que é um direito, e que o empresário nos presta por uma concessão de um serviço que é público e está ausente. Esse busão ainda vai dar muito o que falar, companheiros. Ainda vai dar muito o que falar. Eu realmente hoje fiquei na revolta do busão. Tamo junto.